pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui hoje em mais um podcast do Seminário Presbiteriano Noroeste do Brasil, aqui em Ji-Paraná, no coração de Rondônia. Hoje, com o reverendo Marcelo Bolonha, que é missionário ali em Concepción, no Paraguai, e nós vamos bater um papo sobre a questão missionária, sobre a PMT, sobre a estada ali no Paraguai. Então, tanto o reverendo Evandes quanto eu e o reverendo Marcelo, nós vamos bater um papo um pouco sobre isso. Eu te convido a ficar conosco até o final desse podcast, ok? Vamos lá, então, para as apresentações, na verdade, que o reverendo Marcelo faça suas devidas apresentações. É uma alegria, primeiro, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui com os irmãos, com o diretor, capelão aqui do Seminário Presbiteriano Noroeste, conhecendo as dependências e louvando a Deus por esse seminário. Eu sou formado no SPS, turma 90-93, casado com Ana Carolina, há 29 anos, 3 filhos, Mariana, 27, Rafael, 25 e Ana Júlia, 21. E estou lá no campo de Concepção há 10 anos. 10 anos. Beleza. Pastor Evandes, o que você tem para nós? Fala um bocadinho. Bom, antes de mais nada, dizer da alegria de fazer mais um podcast e a alegria de ter aqui o reverendo Marcelo e podermos conversar um pouco, né, sobre os seus desafios, os planos ali no seu trabalho no Paraguai. Então, nós esperamos que Deus continue abençoando e dando direcionamento nos seus planos. Então, são as minhas palavras iniciais aqui. Beleza, mas vamos lá, vamos começar então do início. Você disse que está em... Pode ser chamado de você mesmo. Pode ser chamado você mesmo. É um garoto. Né? Um jovenzinho de 52 anos. Então, estamos entre os CPs. Estamos no CP. Ali em Concepción, Paraguai, qual é a densidade? Quantas pessoas na cidade? Me fala mais sobre a cidade para nós. Bom, a cidade ela é basicamente formada assim, em várias comunidades pequenas, na zona rural. Uma cidade grande até, tem 120 mil habitantes. Ela é basicamente agropecuária. A cidade tem um frigorífico forte. E agora está chegando uma fábrica de papel, acho que é a mais forte mundialmente, está abrindo uma fábrica ali. E a expectativa é grande de avanço da economia da cidade. E também para a gente, porque estão a expectativa de chegar a 4 mil brasileiros para trabalhar ali. Uhum. Então, a escola, nós temos uma escola presbiteriana, que nós temos aula de português também. E a nossa expectativa também é na igreja ter culto bilíngue a princípio, até a pessoa aprender o espanhol, está se envolvendo na igreja, né? E a história da igreja presbiteriana no Paraguai, ela remonta na década de 70, com o primeiro missionário, o reverendo Evandro Luiz da Silva, que com a sua senhora Dona Lourdes, foram para Concepção e lá ficaram 4 anos e implementaram o trabalho lá em Concepção. Então, a igreja de Concepção é uma igreja histórica no sentido por quê? Porque foi a primeira igreja que a IPB plantou fora do país. Não tinha nenhuma experiência de plantação de igreja. E a gente costuma dizer lá no Paraguai que nós somos a cobaia, né? O ratinho de cobaia da IPB, né? E estamos entre os acertos e os erros, estamos aí pela graça de Deus, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre a igreja presbiteriana no Paraguai. Muito bem. Nós somos apenas 7 pastores em todo o país, sendo 3 paraguaios e 4 brasileiros, né? O reverendo Eulório é filho da primeira conversão do reverendo Evandro. O pai dele era feiticeiro, né? Caramba. E se converteu no quilômetro 15, e dessa família saíram 2 pastores. O reverendo Buenaventura, já falecido, foi o primeiro pastor presbiteriano. E o dia do pastor presbiteriano lá em julho, 14 de julho, que é o dia do nascimento do pastor Eulório. E depois desses 32 anos... Bem parecido aqui com o Brasil, com o JMC, né? E depois de 32 anos, foram ordenados 2 pastores paraguaios. Então, nesse ficou um vácuo muito grande de formação de obreiro. E a gente não tem seminário lá, né? A gente não tem esse privilégio de ter um seminário no país. Certo. Então, nesse caso, esses pastores que são ordenados lá, eles fazem algum curso? Fazem um curso teológico no seminário presbiteriano coreano, que é reconhecido pelo MEC. É uma exigência lá que tem que ser reconhecido pelo MEC. Uma exigência do país? Do país. Que o pastor... tenha, né, pelo menos da presbiterianas, essa exigência. E aí nós conseguimos um convênio através da IPB, e o nosso agradecimento ao reverendo Roberto, que os paraguaios podem fazer o CPO em janeiro. Então eles têm a bolsa de estudo para ir fazer o CPO. Então também é uma norma do nosso presbitério paraguaio, por causa do nível de teologia,
eles vêm para o Brasil, e também no sentido de buscar parceria, porque nenhuma igreja no Paraguai ela é autossustentável. Todos os pastores, sem exceção, são mantidos por igreja do Brasil. Nós não temos um salário, todos dependemos de ofertas. E no país, nesses 154 anos, somos apenas 145 membros maiores e cerca de 43 membros menores. E nós temos congregação presbiterial em Santa Rita, que já tem 30 anos essa congregação presbiterial. É um lugar que tem mais estrutura, tem casa pastoral, tem templo e terreno. Nós temos São Lourenço, que tem um prédio próprio, e também onde funciona o Instituto Presbiteriano Paraguai-Brasil, uma escola do jardim até o 6º ano. E nós temos a igreja de Assunção, também aí na capital do país. São Lourenço e Assunção, Grande Assunção. E nós temos a igreja organizada em Concepción, onde nós temos mais 3 congregações. Belém, mas ali começou o trabalho propriamente dito. O primeiro templo construído foi em Belém. A primeira igreja é Concepción, mas o primeiro templo construído foi em Belém. E Ruguarrivas, que é 30 quilômetros, bem zona rural, uma igreja bem rural. E Cali 11, também uma zona rural, que era um grupo de assentamento, tipo Movimento Sem Terra, que ali virou uma igreja. E nós temos congregação presbiterial na Fronteira Seca, em Pedro Juan Cabaleiro. Então, eu não consegui contar, mas aí, quantas igrejas, que no caso aí, o Paraguai hoje tem um presbitério, tem um sínodo, ou não chegou a ter? Não, nós somos um presbitério. Tipo, tem um presbitério. Um presbitério só, até eu brinco lá que eu sou presidente do Supremo Concílio, né? Que eu sou presidente do presbitério. Então não tem um sínodo e um Supremo Concílio. A gente chama concílio maior, né? E em vez de se chamar conselho, lá o termo que a gente usa é consistório. E de fato é concílio que a gente tem. Então eu sou o presidente do concílio maior ali no Paraguai. Então cada viagem nossa, muitas vezes uma viagem para um presbitério vai 10 horas de ônibus, 6, porque a gente sai de um extremo do país muitas vezes para outro. Até você juntar todos esses pastores, esses obreiros numa reunião de presbitério, o Paraguai todo vai juntar numa cidade só. Então geralmente a reunião principal, que é em novembro, fim de ano, a gente faz em Assunção, porque a gente tem que fazer toda a documentação no cartório para registrar as atas, todos os documentos. Então, assim, e nas extraordinárias, a gente faz cada um numa cidade para facilitar para os pastores também. Por exemplo, a última agora foi em Concepción. O pastor Fábio viajou 12 horas de ônibus para sair lá de Santa Rita até chegar em Concepción. Você falou que seu ministério lá tem 10 anos. 10 anos. Então, você já tem trabalhado lá durante esses 10 anos. A igreja presbiteriana já tem quantos anos? 54 anos. 54 anos. Então, a gente vê é um tempo considerável, né, de trabalho presbiteriano. Você já 10 anos e, pelo seu testemunho, você demonstrou que o presbiterianismo lá ele cresce muito lentamente. Muito lentamente. Então, hoje é uma igreja com 154 membros maiores e 43 membros menores. Isso em todo o Paraguai. Em todo o Paraguai, né? Então, aí, diante disso, o que você entende ser hoje o maior desafio para a Igreja Presbiteriana do Paraguai? E aí o desafio de forma geral, né? Em questão de obreiros, em questão de expansão do trabalho. Uma das nossas metas, desafio quando nós fomos para lá, na verdade, como eu fui parar no Paraguai, até eu quero contar como eu fui parar no Paraguai. Né? Eu fui para ficar 10 dias, uma viagem missionária, né? Organizada pelo projeto Amor que Transforma uma Nação, pastor Alfredo, grande abraço. E minha filha falou, pai, vamos numa viagem missionária de férias? Eu falei, não, mano. Tem uma viagem missionária para o Chile. Aí nós fomos fazer a inscrição, já estava lotado, e eu não sei se financeiramente eu ia conseguir ir para lá também, por causa de avião, todas essas coisas. Aí ela achou uma outra viagem para o Paraguai. Falou, tem aqui, parece que é amigo do senhor que organiza. Aí liga lá, então vamos. E eu fiquei um pouco desanimado, porque eu não gosto muito de andar de ônibus, né? Tinha que andar 24 horas dentro de um ônibus, depois mais 6 horas para chegar até o Paraguai, praticamente 30 horas dentro de um ônibus. E ela me exortou, falou, o senhor prega tanto sobre missões e não quer me acompanhar no trabalho missionário? Aí pegou no ponto fraco. Pegou no ponto fraco, falei, então vamos, né?
E eu fui lá, ficamos 10 dias, para mim normal, fazendo trabalho, atividades devocionais, conhecendo. Só que eles estavam lá há 8 anos sem pastor, né? E todos falavam, fica, né? Gostaram de mim. E perguntaram na igreja que eu estava quantos pastores tinha. Eu estava trabalhando na época em São João da Boa Vista, tinha 3 pastores, né? E eles falaram assim, então, lá você tem 3 para uma igreja só, e aqui a gente não tem nenhum. Por que que você não vem para cá? Aham. E aquilo ficou martelando na minha cabeça. E Deus foi movendo o coração da minha esposa também. Porque eu fiz mestrado em missiologia no Jump em 2001. E minha esposa falou assim, por que você está fazendo mestrado? Eu não quero fazer missões. Eu falei, é a área que eu gosto. E ela falou, faz em outra área. Eu falei, não, é a área que eu gosto, eu vou fazer nisso. E chegou em 2013, agosto, setembro, ela falou assim, olha, não aguento mais você e a Mariana falar do Paraguai, já que você quer ir para lá, então vamos. Aí vendemos todas as nossas coisas, E foi pro Paraguai. e em dezembro de 2013 eu já estava lá. É uma história antiga sobre isso, né? É, Um caboclo passando por ali na Suíça, ele falou, se você não parar aqui e pregar o evangelho, conhece essa história? conheço essa história. Então, Deus vai pesar a mão sobre Deus a vai sua pensar. vida. E assim foi. E é um campo muito difícil, por exemplo, no campo de Concepção, nesses 54 anos já passou 23 pastores. Uhum. Uau. Eu sou o que mais aguentou lá. Estou há 10 anos lá. Então, alguns ficaram 6 meses, 1 ano. A dificuldade no país, a dificuldade no campo. Então, são 2 idiomas oficiais. O castelhano e o guarani. Essa é uma dificuldade que enfrenta muito grande. O castelhano eu sei falar, o guarani eu compreendo algumas coisas, não domino bem. Então, a nossa oração é que tenha mais paraguaio, que entenda a cultura, o idioma deles, para poder falar. Porque eles falam que quando se prega em guarani, entende mais e chega ao coração, que eles falam que é o idioma mais doce, a língua do coração. Essa é uma da barreira. Conseguimos romper, barreira da alimentação. E o Paraguai tem uma grande dificuldade de falar não para as pessoas. E também uma grande dificuldade de assumir o compromisso. E tem a tradição católica, que o Paraguai é um país extremamente católico, eu não sei se a palavra correta é extremamente, mas é grande, né? 90% da população católica. Nota-se que em 54 anos, 140 e poucas pessoas, né? E até na Constituição antes dizia que o presidente tinha que ser católico. Então é uma cultura muito forte do catolicismo. E pensando nisso, o reverendo Everton Pita Tavares, há 25 anos atrás, formou em Concepção o Centro Educacional Presbiteriano. Nós temos uma escola presbiteriana também, em Concepção, onde eu sou diretor da escola também. Eu fui para não ser diretor, eu fui para ser capelão e pastor, mas diante de alguns problemas que surgiram... Ou seja, os planos que você fez, nada deu certo. Nada deu certo. Que bom, né? Que bom. Que bom. E nisso daí, no Brasil, quando eu morava em Itapira, eu fui professor de filosofia numa escola particular, para os meus filhos terem bolsa de estudo. E eu achava que esse era o propósito, mas na verdade eu estava me preparando para ser diretor de uma escola, conhecer como que é uma rotina de uma escola. Olha isso. Para poder assumir a escola presbiteriana. Caramba. Quando apareceu os vocacionados, lembre aqui do seminário, tá? Isso. Nos envia, nós já temos aí experiência com um chileno, com Guiné-Bissau, enfim. Então, mais uma porta que se abre, então... Nos envie. Não tem problema. Porque bem da verdade, na transcultural, o grande desafio, creio eu, que é realmente levantar e despertar vocacionados locais. Para que o evangelho chegue, alcance quebre mais as barreiras por causa da questão cultural, a questão da raça, né? O cara é daqui. Então a gente tem até um missionário que está aí pleiteando a fazer prova esse ano. Um é da Bolívia, outro de Guiné-Bissau, já formamos um. E um está em Pedrita, Las Pedritas, na Bolívia, e o outro está no Mato Grosso, querendo voltar para Guiné-Bissau. E eles têm essa concepção de se ferramentar para estar lá na região deles e não ter mais a barreira de raça, de sobrenome. Né? Você tem um sobrenome italiano. Exatamente. E está lá no Paraguai. Então, é interessante essas falas tuas,
que acaba despertando o nosso coração para observar de tanto essa barreira. 54 anos, 28 pastores. 7, pastor. 7 pastores, né? Assim, já instalados. Brasileiros, 4. 4. Desses 7, 4 são brasileiros. 4 brasileiros. Então, 3 somente. Mais da metade são brasileiros. Então, vamos orar pelo Paraguai para Deus levantar lá vocacionados, né? Que Deus, a graça, alcance o coração daqueles ali através do trabalho. Mas vamos falar um pouco dessa escola. Achei interessante. Essa escola tem o mesmo tempo da igreja lá? Não, ela tem a metade. Ela tem 25 anos. 25 anos. Né? Então foi uma perspectiva que o pastor viu uma necessidade, porque na cidade tem 17 escolas católicas particulares. Uhum. Então eles estavam aprendendo as confissões católicas. E aí estava trazendo alguma confusão nas filhas de alguns membros, alguma dificuldade. E com o apoio da IPB, na época junto à Missão Estrangeira, que é a PMT hoje, se alugou um salão. Depois a PMT conseguiu comprar um local próprio. Depois, com outro período, com o reverendo Cornélio, conseguiu comprar um outro. Hoje nós temos uma estrutura grande. Só que em 2019 nós tivemos um problema. Toda a parte administrativa, a escola caiu, veio abaixo, devido ao cupim, comeu uma parte da madeira e a escola desabou. E nós estamos nessa reestruturação da escola. E depois disso, veio a pandemia em março de 2020, no momento que a gente estava reconstruindo a escola. Mas Deus foi gracioso com a gente lá, e nesse período de 3 anos, Deus enviou para a gente mais de 250 mil reais, de toda a parte do mundo. Recebemos uma oferta da Coreia, recebemos uma oferta de Taiwan, recebemos uma oferta dos Estados Unidos, de missionários, próprios missionários da PMT, outros ofertaram, e as igrejas do Brasil, vai ao nosso agradecimento. Mas depois nós tivemos um outro problema que eu não posso estar expondo aqui, um problema mais questão administrativa, onde supostamente houve um abuso sexual e nós perdemos 30 alunos da noite para o dia. E isso mexeu com a parte financeira da escola, porque foi um caso recente. Antes de falar, a escola presbiteriana não tem segurança, caiu a escola. Conseguimos reconstruir a escola. Aí veio assim, a escola presbiteriana tem esse problema. Então nós estamos ainda lidando com esse problema. Então nós estamos orando para conseguir pagar uma dívida que nós temos ali com os professores, estamos atrasando o salário. E orando para que Deus envie mais alunos para a gente no próximo ano. A gente já chegou a ter quase 275 alunos. E hoje são em torno Hoje são 115 alunos 115 apenas. Alunos. E uma outra dificuldade também, que assim como eu falei do compromisso, o Paraguai também alguns não gostam de pagar sua conta em dia ali também, é uma outra dificuldade. E não vai para o SPC igual no Brasil. Lá, para a pessoa ir para o SPC, ela tem que ter uma dívida quase igual a 5 mil reais. Então a mensalidade do ano inteiro não chega. A mais cara, hoje está 275 mil Guarani, que vai dar 250 reais. Ou seja, ela pode estudar o primeiro e o segundo ano do ensino médio sem pagar, porque o Estatuto da Criança e Adolescente permite, e a gente não tem muito o que fazer. Ela é uma escola sem fins lucrativos. Nós temos a oportunidade de ter aula de Bíblia. A gente tem Bíblia, tem culto cada 15 dias. Fazemos devocionais com os professores. Então a gente sonha dessa escola um dia, vamos se tornar um Mackenzie, um Erasmo Braga, e ser mantenedora de missões no Paraguai, que essa escola mantenha os pastores ali do Paraguai. Você tem a igreja tem um plano de expansão. Sim. Projeto de plantação de novas igrejas, Então eu queria que você falasse um pouco sobre esse projeto e qual a expectativa em relação a novos obreiros, Embora exista essa ideia de que a formação de pastores paraguaios seja uma necessidade, eu imagino que num primeiro momento, talvez em um curto espaço de tempo, ainda vai ser necessário levar pastores brasileiros para lá. Exatamente. Então, falar um pouco sobre essa expansão, projeto de novas igrejas e o projeto de levar novos pastores. O que esses pastores que quiserem ir para lá, o que eles devem fazer, qual deve ser o procedimento? Nós completamos agora 54 anos, mas quando foi 50 anos, e foi bem na época da pandemia, nós tínhamos feito um planejamento de atingir todos os pontos do país.
Então nós temos ideia de plantar a igreja Cidade ao Leste, que é a cidade mais importante do país economicamente, depois vem Assunção. Não temos igreja em Cidade ao Leste. Foi tentado várias vezes, Foz do Iguaçu tentou plantar a igreja, não conseguiu. Então nós temos ideia de plantar em Encarnação, que é o sul do país, já divisa com a Argentina também, Coronel Oviedo, Filadélfia e a outra cidade, Ubijaú, ou uma outra que ainda o presbitério está pensando em dividir. Então nós queremos atingir dessas cidades maiores economicamente. Seriam 5 novas frentes de trabalho de plantação de igreja. E daí partir para o interior. E já também dessas igrejas maiores, cidades maiores, fazer uma igreja autossustentável, porque nenhuma igreja tem condição de pagar o pastor. Então a ideia é plantar a igreja, formar uma liderança, despertar o chamado, passar para um paraguaio e esses pastores ir para outras cidades. Então essa é a ideia. Então um dos motivos que eu estava aqui no seminário é também despertar o chamado transcultural. Ou agora, se tem alguma família que gosta da parte de educação, nós temos necessidade também na área de educação lá em Concepção. Ainda que a legislação é diferente do Brasil. Então muitas vezes a gente chega com um pensamento, vamos fazer isso. Não. A cultura, o sistema que eles têm é completamente diferente. O uniforme. Muitas vezes eu costumo brincar que eles estão igual tiquitita. Eles usam a gravata, dependendo se é dia de prova, exame, tem que ir com traje de gala. Né? Então tem toda uma roupa especial quando é dia que vai prestar a prova, exame oral. Né? E ainda tem o respeito. Você entra na sala de aula, eles levantam, falam bom dia, professor. E a maioria das escolas públicas lá, o muro é pequenininho, tem 1 metro. E o pessoal não mata a aula, não sei como que é, não sai, não pula o muro. Não é cultural isso. Não é cultural sair da escola e desobedecer. E também nós temos ali esse desafio que nós falamos, 5 novas frentes, Concepção, porque eu tomo conta de 4 igrejas. Então nós precisamos 2 obreiros para a Concepção, um só para ficar na igreja e um só para ficar na escola. Né? E no próximo ano eu vou estar mais viajando para o Brasil, se assim Deus permitir, para buscar recursos e para despertar obreiros para o trabalho missionário. Então aí, digamos, algum aluno aqui do seminário está se formando, ou alguém que já se formou e fala, eu quero ir para o Paraguai. O que ele deve fazer? Bom, a grande dificuldade é buscar recurso. Né? Como a gente não tem casa pastoral, não tem salário, a gente tem que sair daqui buscando esses recursos no Brasil. Então essa é uma das grandes dificuldades de levar o obreiro para Concepção, ou para o Paraguai todo. Né? Então muitas vezes eu falo assim, eu gostaria de ir. Né? E quando a gente fala das condições, muitos não vão. Eu, por exemplo, mesmo, quando eu fui para lá, 60%, ou até agora, do meu sustento era de mim mesmo. Né? A gente tinha uma casa, alugamos essa casa, e 2 pontos comercial, e colocamos na obra. Né? Então eu brinco com a minha esposa, para quem não queria fazer missão, ela deu tudo que tinha para o trabalho missionário. Mas Deus foi sustentando, levantando parceiro, e há 2 anos nós fazemos parte da PMT também, então agora a gente tem uma divulgação maior dentro do Brasil, algumas portas se abrem com mais facilidade por fazer parte do órgão oficial da igreja. É interessante falar isso, porque às vezes aqueles irmãos da igreja acham assim, o reverendo Marcelo está afiliado à PMT, ele tem um salário pastoral pago pela PMT, isso não é bem assim. Não é bem assim, né? Eu posso falar o quanto eu ganho da PMT aqui, né? Não sei se a PMT permite falar ou não, mas eu ganho R$2.000 da PMT, né? É uma ajuda de custo. É uma ajuda prebenda, né? O termo que aparece lá no nosso olerite lá é prebenda, e para os casados são R$2.000. Se não me falha a memória, para o solteiro, R$1.500. Então, esse é o limite máximo e mínimo que a PMT passa. Que é desse valor que você tem que pagar seu aluguel lá, aluguel da igreja, água, luz, telefone, toda a despesa, educação, saúde, tudo isso você precisa tirar desse valor. Aí sim, entre os mantenedores que vão depois procurar, eu vou colocar aqui embaixo as suas redes sociais, seu telefone de contato, seu WhatsApp, e aqueles que quiserem participar de alguma forma, dessa parceria financeiramente. Oração, isso aí já é obrigação de nós crentes fazermos. Mas se quiser entrar em contato com o reverendo Marcelo. É só para o pessoal ficar inteirado, porque às vezes acha, não, ele é ligado à PMT.
ele está ganhando lá Muito, não é dinheiro. assim. E não é um dinheiro separado para a igreja e um dinheiro separado para o obreiro. É um valor passado para aquele local. Para aquele local. Só para ficar claro para os Então, hoje, mínimo, eu vejo assim, muitos pastores me perguntam, quanto que eu tenho que levantar para viver no Paraguai? Né? Então, eu falo da cidade de Concepção, né? Que não tem casa pastoral, a igreja tem local próprio e a escola é local próprio. Dependendo da quantidade de filhos. Eu, no caso, tinha 3 filhos. Então, o meu compromisso, pagar a escola, a faculdade da minha filha, assim como no Brasil teria que pagar, lá também tem que pagar, né? Que filho de missionário também estuda, né? Tem que comer, né? Tem que comer, né? Então, hoje, eu falo assim, eu quero ir, quanto que eu preciso para lá? Dependendo da família, precisa entre 5 mil a 6 mil reais para se manter lá. Isso transformado no dinheiro de lá... Vai dar 9 milhões de Guarani. Olha aí, vai ser um milionário, hein? Vai ser um milionário. Eu, por exemplo, tenho aqui na minha carteira 100 mil reais. 100 mil reais não, 100 mil, né? Os 100 mil reais não vou pedir, não é 100 mil reais, oferta. Né? Mas é 100 mil guaranis, né? Então lá é uma moeda estável, ainda tem bastante zero. Esse é o 100 mil guaranis. 100 mil guaranis. Isso vale o quê? 80 reais mais ou menos hoje. Tchau. Né? Esse 50 mil. Caramba. E esse 20 mil. É um homem rico. 1 litro de leite hoje lá no Paraguai, na promoção, tá 5 mil reais. 5 mil reais, 5 mil guaranis. 5 mil guaranis. E dá mais ou menos 3,50 reais. Não então, beba leite, leite não faz bem para a saúde. Então, assim, tu fala, o que dá para comprar com... Né? Às vezes a pessoa fala assim, pastor, só tem 10 mil para ofertar. 10 reais. É tanto mil e coisa, vai confundindo a cabeça da gente. Qual o valor? Eu sempre falo assim, aquilo que Deus propôs no seu coração. Né? Eu não posso dizer, senão vai complicar. Mas assim, teve uma igreja, um único fato que eu vi de todos os missionários que eu conversei, uma igreja do Mato Grosso do Sul, quando eu fui pregar lá, essa igreja é parceira há 9 anos, era parceira nossa. Nós tivemos reunião com o conselho, apresentamos um projeto, eles foram ver, eles quiseram lá ver como que era o trabalho. Depois disso, definiram o valor da verba que ia apresentar para a gente. E eles fizeram algo que, assim, que até hoje me impressiona. Eles colocaram uma porcentagem da arrecadação da igreja. Não votaram 1.000 reais, 500 reais ou um salário mínimo. Eles votaram X da arrecadação da igreja. Bacana. E desse X, eles não mandam. E são fiéis. Assim também eu posso dizer que todas as outras igrejas são fiéis também. Então, graças a Deus, Deus me deu a igreja parceira e geralmente começa assim. Para quem que você vai pedir? Geralmente você pede para amigo, né? Porque você olhar no olho a pessoa que te conhece, conheceu você no seminário, é que você tem mais liberdade. E depois algumas pessoas vão visitando, ou a gente visitando alguns novos campos, vão surgindo novos parceiros, né? Então, tem igreja que contribui com 100, tem igreja com 300, tem igreja com 150, igreja com 50. Eu costumo dizer que todos têm a mesma importância, porque estão contribuindo na obra do Senhor, né? Isso é bênção. Então, a pergunta ali para você que é seminarista ou formou aqui no seminário ou no outro seminário do Brasil e tem intenções missionárias, Paraguai está precisando de obreiro. Está precisando de obreiro. E muitos obreiros. E com certeza Deus levanta mantenedores para a obra dele. Essa é outra coisa também que eu queria falar. Nesses 10 anos que eu estou lá, eu nunca pensei ou precisei querer voltar por falta de dinheiro. Já tive vontade de sair, chorei, por outros motivos. Motivo familiar, a igreja não avança, diminui a igreja, problema na igreja, problema na escola, clima, né? O calor, né? Faz um pouco de calor lá. É verdade, né? Você tinha conversado em off com a gente, no calor do Paraguai chega a quantos graus? Até 52 graus. 52 graus, Brasil. Aqui em Paraná fez 43, eu quase cozinhei, o gordinho derreteu. Emagreceu. 52 graus. E no frio chega... E no frio a 3 graus, 4 graus. Então você quer ir para o Paraguai, o coração está aquecido, vá preparado. Vai preparado. Então, assim, já tive, assim, caso da minha esposa que precisou fazer cirurgia, né, que eu comentei. Precisava de 7 mil reais fazer a cirurgia. Eu tenho um grupo de intercessores no WhatsApp, intercessores e igreja parceira, e eu pus nesse grupo, né? E as pessoas têm a liberdade para compartilhar também em rede social. Eu costumo dizer que é mais fácil eu pedir dinheiro para a escola, para a igreja, do que para mim. Essa é a grande dificuldade que o obreiro tem, de pedir, né? Da ideia que está
mendigando alguma coisa, mas eu vi que não é isso. Você está desafiando a igreja a ser parceiro como Paulo fazia, né? Sim. Que alguns irmãos deram mais do que podia, além das suas posses, então é bênção junto. E eu lembro que eu postei de manhã que eu precisava de R$7.000. E era 3 horas da tarde e Deus já tinha enviado Já R$7.000. levantou 7 mil. Essas experiências são realmente fantásticas na vida do obreiro, né? Nós vivemos aqui na época do acidente dos meninos, né? Sim. Também foi bem... Dois seminaristas aqui que acidentaram. Enfim, Deus sempre honra, né? Sempre honra. Mas fala para nós ali, Marcelo, os desafios você já disse que já suplantou a questão linguística, cultural, o calor de 52, o frio de 3, também a questão alimentar deve ser bem diferente aqui do Brasil, mas os desafios hoje, você já pincelou alguma coisa, mas eu gostaria que você fosse mais enfático nos desafios hoje do Paraguai. O Paraguai ele tem um pensamento mais cíclico, né? O brasileiro já é um pensamento mais linear, contínuo. Então essa é a minha dificuldade. Eu sou muito acelerado, né? Sou meio que ligado no 220. Até minha esposa falou assim: que bom que a gente vai para o Paraguai, país mais tranquilo, né? Vai desacelerar você. Ao contrário, né? Porque muita coisa fecha na hora do almoço, dá umas 3, né? Para siesta. E eu quero comprar material de construção, quero comprar alguma coisa e está fechado. Isso me angústia. O país todo é assim? A maioria do país é assim. Até restaurante fecha, dá umas 3. Vou fechar para o almoço. Vou fechar para o almoço. Vem na hora do café da tarde que agora está fechado. O restaurante está fechado. Então isso me... Agora já está mudando a cidade, né? Tem muito assim a questão da desconfiança. Você vai num comércio, vai vender 1 metro de pano, tecido, né? Então, um funcionário te vende 1 metro de pano, você pega o papelzinho, aí você vai retirar esse pano. Aí a pessoa confere outra vez e leva esse pano para o caixa. Geralmente o caixa é o dono do trabalho. Aí você vai pagar, aí o dono do caixa fecha, confere de novo para ver se tem 1 metro. Uhum. Para um bom entendedor, meia palavra basta. Não necessito explicar muita coisa aqui. Entendo. É um desafio isso sempre. Mas hoje, então, a igreja do Paraguai é uma igreja que é carente hoje de obreiros. De obreiros. E uma grande dificuldade do paraguaio, isso eu posso falar, talvez eles não gostem muito, é de assumir um compromisso. Tanto como liderança da igreja local. Do paraguaio, né? Do Paraguai. Tanto como igreja de liderança local. Por um lado também, eles tiveram que aprender na caminhada, não tiveram o costume de como se frequentava um presbitério, porque para a gente aqui é normal. Era um seminarista, já ia na reunião presbitério, e às vezes o tutor leva a gente para o sínodo, às vezes acontece na cidade da gente Supremo Concílio, e lá os pastores que formaram, eles não tiveram essa vivência. Então isso dificultou também muitas vezes a organização. Então hoje já foi aprovado pelo presbitério o nosso novo manual, a gente tem um manual presbiteriano, né? O nosso inário presbiteriano, com música em espanhol e guarani, né? Tem 2 congregações, por exemplo, que eu prego em espanhol e os presbíteros locais traduzem para o guarani, porque eles falam que entendem mais no guarani e que a mensagem chega melhor no coração deles. Então isso também, a gente sabe da mensagem traduzida, sempre perde um pouco. Então esse desafio outra vez do missionário local. Ele vai poder pregar em guarani diretamente. Existe Bíblia em guarani? Ou existe Bíblia em guarani. Já foi feita ela toda? Já temos ela toda em guarani. Então a Bíblia toda em guarani. E a pessoa na escola, desde pequena, ela aprende. E algumas crianças hoje têm vergonha de falar o guarani. E durante a ditadura, Stroessner, que era paraguaio, mas descendente de alemão, ele proibiu de falar o guarani no país. Porque ele tinha medo dos generais armar contra ele. Assunção já não fala tanto, os mais jovens. Eles compreendem, mas tem mais dificuldade de falar. No interior onde eu moro já fala mais. Então houve esse também problema da questão do idioma guarani lá também. Acho que é interessante voltar no assunto aqui da formação de obreiros do Paraguai. Qual que é a intenção, assim, pelo menos questão de projeto? Você falou que os pastores que estão lá hoje se formaram no seminário coreano. Passa na mente de vocês a possibilidade de ter um seminário presbiteriano ou
por um tempo ainda a ideia é formar nesse seminário coreano? O que é o projeto nesse aspecto? Ainda nesses próximos 5 anos, ainda é formar no seminário coreano, né? Uhum. A dificuldade que a gente tem, muitas vezes, é mandar o obreiro para lá, que é do interior. Até agora nós tivemos chamado só de quem era da capital, então ficava fácil. Uhum. Porque assim como a gente não tem condição de manter um pastor, nós vamos ter que manter um seminarista de tempo integral que também não tem, se tem a família ou condição, nós temos essa dificuldade de manter o seminarista. O que a gente tem feito agora, e está fazendo online, é com o seminário do Uruguai, presbiteriano do Uruguai. Então tem um presbítero nosso que está fazendo online, com parceria com a PMT e o seminário do Uruguai. Mas o sonho nosso é usar a Escola Presbiteriana em Concepção ou em São Lourenço para ter um seminário próprio. Uhum. Passa na nossa mente. Primeiro, quem sabe, começar, como vocês têm um curso de formação de liderança, um Instituto Bíblico, para caminhar para um seminário. Uhum. Essa é a nossa ideia. Porque, sem dúvida, é um passo importante, né? A gente olha na história da própria IPB, que o crescimento da igreja, ele acontece ao mesmo tempo em que se forma liderança, né? Então, o surgimento dos seminários no decorrer da história da igreja, ele fomenta também esse crescimento, porque se tem liderança formada, preparada, essa liderança vai edificar a igreja. Né? Uma dificuldade é assim, né? No caso lá, se conseguimos em Concepção, temos um lindo prédio lá. A dificuldade é professores. Sim. Eles vão ter que viajar de muito longe para dar aula ali. E o custo disso daí. Ou senão a pessoa vai se formar em licenciado em Marcelo Bolonha, uma coisa que eu vou ter que dar várias matérias ali, né? Mas esse é o nosso sonho, né? Já foi discutido no presbitério nosso, ou usar o Instituto Presbiteriano Paraguai Brasil, que é em São Lourenço, ou o próprio Concepção, um ser extensão do outro, dependendo se tem chamado interior. Então, por isso que nós queremos formar esses núcleos bases ali no país. E a gente tem essa visão também, graças a Deus. A gente está orando para a gente conseguir ter essa formação de líderes e começar com cursos de formação de líderes nas igrejas, né? Há 3 anos atrás nós fizemos. Então, todo pastor, a gente escolhia uma cidade, fazia um intensivo de sexta, sábado, domingo. Um pastor dá uma matéria, outro pastor, né? Infelizmente, depois veio a pandemia, parou e não voltou mais. Mas é uma necessidade que a gente vê ali de formação de líderes. Muito bem, senhor Marcelo Bolonha, o homem da Itália no Paraguai. Exatamente. Eu acabei não perguntando, aqui no Brasil, você é natural de onde? Eu sou natural de Itapira, São Paulo. Itapira, interior de São Paulo. Interior de São Paulo. Fica ali perto de Mojimirim, Águas da Lindóia. E aí foi parar no Paraguai, Paraguai. caramba. Sem querer. Sem querer. A história de Simon tá bem assim, né? Tomei a água do Rio Paraguai e fui para lá. Hoje os seus filhos, você falou a idade deles, eu não me lembro mais, 27, 25, 29 e 21. 21. Já, 27, 25 e 21. Ainda moram com você lá no Paraguai? A Mariana e a Ana Júlia estão morando no Brasil já. Né? A Ana Júlia estuda lá em São Paulo, no Mackenzie. E a Mariana formou no Paraguai. O Rafael também formou, mas ainda acompanha a gente. O Rafael tem 25, formou em comunicação social lá no Paraguai e está com a gente. Então tá eu, a esposa e meu filho. Lá no Paraguai, muito bem. E nós estamos orando para mudar de campo, né? Não de país, mas de campo, né? De cidade. Né? Nós cremos que esses 10 anos já foi suficiente lá. Então, ir para a capital do país, talvez, né? Não, nós pensando mais em cidade fronteira, que não existe trabalho missionário ainda, para plantar uma nova igreja. Entendi. Que bênção, que Deus possa abençoá-los, né? Nesse pedido aí. Evão, quer fazer mais uma perguntinha? Não, acho que, assim, no geral, a gente conseguiu entender um pouco o ministério do reverendo Marcelo. Isso. E desejar mesmo que Deus abençoe, que Deus supra ali as necessidades e levante os recursos, tanto de obreiros, né, de líderes. E a gente sabe que a obra é do Senhor e certamente no tempo de Deus as coisas vão acontecendo. Nós temos orado para isso, né, um avivamento lá no Paraguai, né, um mover de Deus bíblico, né, que venha do Senhor.
despertando novos obreiros para o Paraguai, chamando outros obreiros. E a igreja também ser fiel. Uma coisa que eu tenho cobrado muito do Paraguai é fidelidade também. É interessante que um curso que eu tive ano passado na MTB, com o reverendo Ronaldo Lidório, né, que é da presbiteriana, ele disse assim, o que a igreja nos 3 primeiros anos, ela será nas próximas décadas. E foi implantada uma cultura, a princípio, de não fidelidade, não compromisso, porque a Igreja do Brasil sustentava tudo e o real valia muito. Então, criou esse hábito de dependência do Brasil. E a gente tem lutado contra isso, para eles assumirem a responsabilidade local. Mentalidade uma mesmo mentalidade... de que a igreja é... A igreja são eles. São eles. Né? Então, nós somos autônomos, né? Não sei se nós chegamos a falar, temos um presbitério em todo o país. Ah, sim, falamos. Então tu, a bem da verdade, é pastor da igreja, é diretor da escola, né, da escola lá, presidente do presbitério? Presidente do presbitério. Automaticamente, é presidente do Sino do Supremo Conselho. Do Sino do Supremo Conselho do Paraguai. É uma autarquia. É uma autarquia. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe e que realmente o Senhor levante, né, os obreiros necessários para a obra dele. E como nós falamos no início, quiser formar, ferramentar lá obreiros que queiram sair do país, e pode mandar para cá. Manda para cá que a gente... Uma coisa importante, nós chegamos a ter assim, uma parceria com o IBEL na época, saíram alguns paraguaios, mas ao voltar não assumiram o compromisso, e tivemos outro problema também, 1 ou 2 paraguaios que vieram ao Brasil, se formaram e ficaram por aqui. Então eu falo assim, igreja, não convide obreiros de outra parte para ficar aqui, né? Esse é o desafio. Então, quando vem fazer o CPO, ou se vão vir fazer aqui o curso no seminário, o termo que assumimos de responsabilidade que eles têm que voltar para o campo. Porque vocês precisam lá. Né? A gente precisa. Eu creio que quando a igreja manda para se ferramentar, porque necessita ali daquele obreiro, né? Mas a gente sabe que Deus também tem uns planos que a gente não entende. Isso, né? Então, a vontade de Deus sempre vai prevalecer. Mas, querido, se você quiser deixar uma mensagem para o pessoal, a gente vai encerrando por aqui, porque senão começa a entrar em parâmetros que a gente não pode entrar, né? Que a missão transcultural, às vezes, ela tem algumas barreiras, e a gente sabe que ali também tem, por mais que tenha liberdade de culto, a gente sabe que tem algumas barreiras que não vamos entrar nesses aspectos. Exato. Então, deixa ali uma mensagem para os nossos amados. A mensagem amados. que, como o pastor já destacou aquela hora, né, há 3 maneiras de se envolver com missões. Orando, contribuindo e indo. Você tem que se envolver de alguma dessa maneira. Não tem outra alternativa, né? O ID de Jesus não é opcional, né? Ele é um imperativo, uma ordem, e você tem que ser missionário aqui em Rondônia ou da onde você está assistindo. Você tem que ser um missionário na sua cidade, né? Esqueci o nome do autor agora, mas eu sempre cito ele. Ele diz que cada coração com Cristo é um missionário e cada coração sem Cristo é um campo missionário. Aí vai a minha pergunta, você é um campo missionário ou você é um missionário? Muito bem. Ótimo. Boa reflexão. Suas considerações finais, meu Rev? São essas. Que Deus abençoe e sustente o seu ministério lá. E que Deus levante vocacionados daqueles que estão nos assistindo aí. O campo é grande, a seara é grande, né? E como Jesus disse, os trabalhadores são poucos. Essa é a realidade e nós vamos conviver com ela até a volta de Cristo. Muito bem, muito bem. E falando de obreiro, de chamado, o vestibular está aberto. O vestibular da IPB está aberto. Então vem estudar conosco aqui no Seminário Presbiteriano Noroeste do Brasil. Coração do Rondônia, Ji-Paraná, cidade central aqui de Rondônia. Infraestrutura do seminário, você pode olhar outros vídeos aí, nós temos alguns vídeos institucionais. Vem conosco, entra lá no site da IPB, ipb.org.br ou spnb.com.br, tem alguns dados lá. Nós vamos colocar também as redes sociais. Que Deus abençoe e até um próximo podcast, se assim o nosso Senhor permitir. Amém. Deus abençoe a todos. Em Guarani, Nhandejara Tenda Vassar, que significa que Deus os abençoe. Achei que ele estava falando língua estranha. Deus abençoe, queridos. Até mais. Amém.